Olá pessoal, então vamos fazer uma análise jurídica e uma análise técnica do problema no sistema Cardan da BMW GS 1200. Mas antes vamos fazer algumas considerações iniciais. O objetivo deste vídeo não é denegrir a imagem da marca ou reduzir a qualidade da motocicleta, inclusive porque eu tenho uma GS 1200. O vídeo é apenas para assegurar o direito à informação. Então as pessoas, os consumidores de um modo geral, têm que entender o que está acontecendo no sistema Cardan, e os consumidores que já adquiriram o BMW têm que entender quais são os seus direitos. Direito à informação. Esse vídeo é dividido em duas partes. Na primeira parte eu faço uma análise jurídica, na segunda parte nós vamos ao problema para entender o que está acontecendo. Então se você estiver apressado, vai logo para a segunda parte do vídeo. Se você estiver com um problema acontecendo em sua mão, você acompanha a análise jurídica. Abaixo aí de cada slide que eu apresento estão os fundamentos legais quando eu fizer a análise jurídica e os links quando eu fizer a análise técnica lá na segunda parte. Vamos então seguir? Agora vamos entender intermediariamente entre a análise jurídica e a análise do defeito, entender o que é o sistema Cardan. Na sua tela, sistema Cardan de transmissão. O sistema de transmissão por eixo Cardan substitui o uso de correntes nas motocicletas para a transmissão da força rotativa gerada pelo motor para a roda traseira. Então o motor ele é o produtor de força e essa força tem que ser transmitida para a roda traseira para colocar a motocicleta em movimento. Isso é óbvio. Essa força do motor é transmitida para a roda traseira normalmente por meio de correntes. Mas o fabricante BMW optou por colocar na GS 1200 o sistema de Cardan. Na sua tela está uma foto de perfil da motocicleta e você percebe abaixo aí o sistema Cardan. Perceba que não tem corrente. Agora na sua tela mais aproximado o sistema Cardan. Então você percebe que na parte da frente ali tem uma coroa. Essa coroa ela traz a força do motor. Essa força é transmitida ao peão que faz girar o eixo. Lá no final você tem uma outra coroa e um outro peão que faz girar a roda. Então esse é o funcionamento aí do sistema Cardan. Agora mais uma foto do sistema Cardan da GS 1200 com mais detalhes. Então você tem, olha o motor ali na frente, você tem ali aquela coroa, o peão, você tem o eixo Cardan se estendendo do motor até a roda. Lá na roda você tem um novo sistema de diferencial, onde a força que o Cardan está trazendo é transmitida para a roda. Vamos então entender os elementos do sistema Cardan. No ponto 1 é a parte que fica lá no motor. Você tem aí um acoplamento com a fêmea fresada. O ponto 2 é a parte que liga lá na roda. Você tem também um acoplamento com a fêmea fresada. O ponto 3, você tem o garfo. O ponto 4, você tem as cruzetas. Perceba que tem duas cruzetas. E no ponto 5, você tem o eixo. Vamos visualizar esses elementos agora no sistema Cardan da GS. Observe aí. Você tem o acoplamento. O primeiro ponto ali ligado no motor. Você tem a primeira cruzeta. Você tem o eixo. Você tem a segunda cruzeta. Você tem o acoplamento que vai ligar na roda e você tem o diferencial que é composto pelo peão e pela coroa que vai fazer a roda girar. Vamos entender o funcionamento da cruzeta num vídeo do YouTube. Observe o vídeo aí. Você está vendo aí a cruzeta funcionando. O que é que ela permite? O que é que a cruzeta permite? Ela permite que o eixo mude de direção. Olha aí o desenho de uma cruzeta em funcionamento. Então o eixo ele vem na direção, o eixo ele é rígido, ele é de metal. E o que é que eu posso fazer para manter a rotação quando o destinatário da força não está na mesma direção do motor? Olha a cruzeta aqui na tela. Ela vai funcionar aqui, duas cruzetas, está vendo? Por que existem as cruzetas? Porque a roda ela tem uma suspensão que ela muda de posição. A roda, de acordo com o balanço da suspensão, a roda sobe e desce. Esse eixo aqui, se ele for rígido, ele vai quebrar. Então é a cruzeta que permite que a roda suba, quando ela estiver com peso ou passar por uma lombada, e a rotação continue. É a cruzeta que permite a flexibilização
do eixo cardan, mantendo a rotação. Agora vamos entender o funcionamento desse diferencial aqui, ó. Olha o diferencial aí. Vamos entender o funcionamento dele então. Aí está na sua tela o funcionamento do diferencial. Pense esse pinhão aqui como sendo o eixo cardan e pense essa coroa aqui como sendo a roda. Tá? Então o eixo cardan chega aqui com o peão girando e faz girar essa roda maior aqui, que já é o pneu que já está ligado, no nosso caso, ao pneu da moto. E você tem finalmente o acoplamento. O que é o acoplamento? São os pontos de fixação do eixo cardan nas duas extremidades. Vamos voltar ao desenho aqui. Então você tem então aqui o eixo cardan, tá vendo ele? Você tem o eixo cardan, você tem as duas cruzetas que vão permitir, vão flexibilizar, conforme você viu no vídeo, vão permitir que a roda suba e desça aqui, aceitando que a roda suba e desça aqui em razão da suspensão que ela tem. E aí você tem os dois acoplamentos, o ponto aqui em que o cardan encaixa no motor e o ponto aqui em que o cardan encaixa no diferencial. Aí você tem esse sistema aqui de acoplamento. Perceba que ele tem aqui um fresado. Então, uma vez que esse fresado encaixa, que esse macho encaixa na fêmea aqui, ele vai fazer o conjunto girar por completo. Bem, então vamos então a entender este famoso problema que aconteceu no sistema cardan das GS 1200 a partir do modelo 2013. Problema recorrente que vem sendo reclamado por vários proprietários. Sobre esse famoso defeito, vamos assistir 4 vídeos disponíveis no YouTube sobre esse problema aí e daqui a pouco a gente faz uma avaliação. Vamos aos vídeos. Vou fazer um relato aqui, de uma forma ou de outra, indignado com o que nós estamos vivenciando, que é com relação ao eixo cardan da GS 1200. A realidade é que entra ano, sai ano, e a gente não vê nenhuma solução que a BMW Motorhead vem tomando em relação à vedação daquela coifa que fica na estrutura que fica dentro do eixo cardan. O que acontece? Qualquer chuva, qualquer riacho que você passe, o mais leve que for, qualquer lavagem, entra água por aquela coifa e enferruja o eixo cardan. Enferrujando o eixo cardan, enferruja também a cruzeta. Enferrujando a cruzeta, você pode travar a cruzeta e nessa trava ela roletar justamente a parte de unha, né, onde coloca no cardan, e você perde a tração. Significa, perdendo a tração, você corre risco de morte, seja numa ultrapassagem, seja em qualquer situação. Então, nós queremos uma solução da BMW Motorhead em relação a isso. Vamos então ver o segundo vídeo que eu trouxe para vocês. Para Prado agora na Bahia, esse troço roçou comigo, ó. Aqui, ó, tá roçado. Roçou por falta de lubrificação. Aqui não é para entrar poeira, não é para entrar água, não é para entrar nada. É tudo fechado, né? O Evandro agora, na hora que abriu, viu que estava tudo seco, né? Por falta de lubrificação, essa porra aqui roçou. Vamos então agora ao terceiro vídeo. Então daqui, ó, nossa Super GS Adventure 2015, como vocês podem ver, água. Tem água aqui dentro, tá? Olha o estado. A coifa está completamente judiada. E o que nós estamos fazendo aqui para os clientes é fazer um furo de dreno aqui embaixo, ok? O qual o cliente vai poder soltar água, porque haverá um parafuso. Vamos fazer uma rosca e aí ele pegou uma chuva. Vamos então agora ao vídeo 3. Aí pessoal, mais um eixo cardan aqui com 19 mil quilômetros de uma BMW GS 1200.
Olha o estado, 19 mil quilômetros a motocicleta, ó. Olha o estado desse eixo. Olha a cruzeta. As estrias estão corroídas. Olha o corpo dele, ó. Olha a corrosão que deu. Esse eixo aqui é de março de 2015. O outro lado que vai em cima lá está ok. Mas o restante do eixo sem condições. Esse eixo aqui teve que ser substituído. Ok? Bom, então ao que tudo indica, a coifa apresentou um problema. Um defeito de fabricação na sua tela. Ou montagem no sistema de cardan permite que a água de chuva, de lavagem ou de travessias em ambiente alagado entre pela coifa e provoque oxidação nas peças internas do sistema. A peça então não oferece a segurança e a durabilidade que dela se espera, um defeito de concepção, de projeto, de produção ou de montagem. Na sua tela, a oxidação provoca o enfraquecimento do fresado. Fresado são essas ranhuras que você está vendo aí, do acoplamento, com perda completa do sistema de eixo. Então na primeira foto ali, você tem ali um acoplamento com o fresado todo perdido, porque ele perdeu as ranhuras. E você tem logo na foto ao lado como é a peça nova. Na terceira foto, você tem ali a parte fresada do pinhão do diferencial. Tá vendo que ele desgastou completamente? Ali ele perde o poder de tração. E você tem na quarta foto como ele deveria ser. Então, quando a água entra nesse sistema, ele provoca uma oxidação geral em todas as peças, enfraquece a resistência do ferro e faz roletar o sistema de acoplamento. Por outro lado, mais uma consequência do defeito da entrada de água. A oxidação resulta no enrijecimento da articulação da cruzeta, com a consequente quebra no momento da pilotagem, ficando a motocicleta sem tração dentro do trânsito urbano ou de rodovias. Então a cruzeta ela vai quebrar girando, parada ela não quebra. Então ela vai quebrar quando sua moto estiver em movimento. Então o excesso de água que provocou oxidação dificulta a deslizagem da cruzeta e ela vai quebrar em movimento. Imagine você numa subida, numa ultrapassagem, ultrapassando um caminhão, vindo um outro caminhão de frente para você e sua cruzeta quebra. Do lado esquerdo você tem uma ribanceira, um precipício. E agora, como é que você resolve isso? Sua moto está sem tração. Risco iminente à sua vida. Risco direto à sua integridade física, à sua saúde e à sua vida. Nesse próximo slide, sobre o defeito na coifa, que gera oxidação, a oxidação também provoca a perda completa do eixo cardan em manutenções preventivas. Então o que é que você observa? O eixo em si, a oxidação chega a determinada intensidade que o eixo em si perde utilidade. Ele fica muito fraco e não pode ser recolocado de novo na motocicleta. Imagine aí, olha as duas fotos aí, o eixo cardan na foto 1, ele já está completamente oxidado, inclusive aí me parece que ele está com lama. E o eixo 2, observe a intensidade da oxidação. Você colocaria de novo essa peça na sua moto? Nesse próximo slide, observe a quebra do eixo dentro da carcaça. E essa carcaça aí, ela serve também de balança. Ela é a balança da moto. Balança é outra peça, mas não vamos entrar nesse mérito agora. A quebra do eixo dentro da carcaça pode gerar colisões consecutivas com possibilidade de romper a carcaça com o veículo em movimento. Então observe aí um exemplo, não foi o caso, é só para você entender o exemplo da possibilidade da cruzeta quebrar, o eixo ficar solto dentro da carcaça, provocar colisões internas na carcaça e quebrar. Aí você vai para o chão na hora, aí você cai. Não importa onde você está. Você pode estar na ultrapassagem, você pode estar na frente de um caminhão, você pode estar chegando perto de um cruzamento. Assim que essa carcaça quebra, você vai ao chão na hora, a moto perde completamente a sustentabilidade.
Então, iniciando a análise jurídica, vamos ao conceito de fornecedor. O que é fornecedor? Artigo 3º da Lei 8.078, que é o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de produção, montagem, construção, transformação ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, esse é o conceito de fornecedor para o Código de Defesa do Consumidor. Em sendo assim, a BMW Motorrad Brasil está incluída juridicamente no conceito de fornecedor, uma vez que desenvolve atividade de produção, montagem, construção e comercialização de motocicletas no território nacional. Então, antes de tudo, estabelece logo: BMW Motorrad Brasil é fornecedor conforme o Código de Defesa do Consumidor. E o que é consumidor? Artigo 2º do CDC diz o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ora, então, quem adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final da BMW Motorrad Brasil é um consumidor. Então, se de um lado eu tenho um fornecedor, de outro lado eu tenho um consumidor, então eu tenho formado uma relação de consumo. O que é relação de consumo? Artigo 3º do CDC também. É a relação jurídica formada entre fornecedor e consumidor. E toda a relação jurídica implica na ocorrência de direitos e deveres. Vamos entender alguns direitos do consumidor, então. Para que a saúde, a vida ou a segurança do consumidor não sejam expostos a riscos, o artigo 6º da Lei 6.078 fala o seguinte: os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores. O que é que o Código está dizendo? Que o fornecedor não pode colocar no mercado produtos que coloquem em risco a segurança, a saúde ou a vida dos consumidores. Mais um artigo que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o artigo 10º. Ele fala o seguinte: o fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. Então, às vezes, o fornecedor não percebe que o produto que ele está colocando no mercado, ou não percebeu, era perigoso à saúde, à segurança ou à vida dos consumidores. Percebeu depois. Ao perceber depois, é obrigação dele informar as autoridades competentes e os consumidores e realizar o recall, se for necessário. Vamos supor, então, que o fornecedor colocou no mercado um produto com defeito, ou um produto que coloca em risco a saúde, a segurança ou a vida do consumidor. Olha o que diz o artigo 12. O fabricante responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização. Esse é o chamado fato do produto. É o acidente de consumo. Então, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto. Colocou no mercado um produto defeituoso, ele provocou um acidente e provocou danos ao consumidor, o fornecedor tem a obrigação de fazer a reparação desses danos. Mas será que o Código de Defesa do Consumidor define o que é um produto defeituoso? Artigo 12, na sua tela. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Então, se o produto não tem segurança, por si só ele é defeituoso. Nós já vimos acima a responsabilidade do fornecedor sobre os acidentes de consumo, sobre os danos causados ao consumidor, resultado de defeito do produto. Agora vamos ver a responsabilidade do fabricante sobre os vícios do produto, sobre os defeitos inerentes ao próprio produto. Está no artigo 18, fala o seguinte: os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, o fornecedor colocou no mercado um produto em que ele apresenta um vício, ele apresenta um defeito, e esse defeito torna o produto inadequado ao consumo, inadequado ao fim que ele se propõe.
deve o fornecedor fazer a reparação das partes viciadas, a substituição das peças. Obrigação do fornecedor. Agora vejamos o que o Código de Defesa do Consumidor fala quando o fornecedor não corrige o vício, não saneia o defeito no produto em determinado prazo. Parágrafo 1º do artigo 18. Não sendo sanado o vício aí é defeito, no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente à sua escolha, 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie. Ouviu? Não resolveu o seu problema. Não saneou o vício dentro do prazo de 30 dias. Inciso 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie. Inciso 2. A restituição da quantia paga. Devolve o produto, pega seu dinheiro de volta. 3. O abatimento proporcional do preço. Então, aquele vício no produto reduziu, aquele vício específico no produto, reduziu o valor do produto, enquanto o consumidor pode, ao invés de devolver o produto, ele pegar a restituição do valor correspondente àquele vício, a depreciação que o produto sofreu. O que se observa é que a BMW Motorrad Brasil tomou conhecimento desse fato, tomou conhecimento desse defeito de fabricação, tomou conhecimento do risco que estava colocando os seus consumidores e até o momento não convocou ninguém para o recal, não prestou nenhum tipo de esclarecimento, não apontou qualquer tipo de solução. Esse problema começou em 2013, estamos em 2019 e as motos 2014, 2015, 2016 continuam apresentando o mesmo problema de entrada de água na coifa. A BMW, sabendo da periculosidade do produto que ela colocou no mercado, continua sem nenhuma ação reparativa ou saneatória. O que é que você espera de um sistema de cardan? O que é que você espera de um sistema de transmissão? Você espera que ele funcione. Não está dentro das suas perspectivas de que durante uma viagem, durante uma ultrapassagem, o sistema entre em colapso. Não se espera que uma motocicleta quebre o sistema de cardan com 7.000, com 19.000, com 20.000 quilômetros rodados. Uma motocicleta que tem uma vida útil de décadas. Uma motocicleta cujas peças essenciais duram, não raramente, 200.000 quilômetros, 300.000 quilômetros. Que foi de 2004 até 2012. Esse problema era inexistente. Não existia, não se falava sobre isso nos veículos 2004 a 2012. Repetindo de novo o dispositivo do CDC, não sendo sanado o vício, até porque o vício me parece que está notório, no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente à sua escolha, substituição do produto, restituição imediata da quantia paga, abatimento proporcional do preço. É direito seu, é direito meu. Deveria então a BMW fazer um recal, diagnosticar o problema, apresentar uma solução e convocar os proprietários dos modelos 2013 em diante para fazer a correção dos vícios? Entendo eu que sim, mas a BMW Motorrad Brasil ainda não convocou os proprietários do modelo GS 1200 para o recal. Enquanto o recal definitivo não vem, entendo eu, e é minha sugestão, de que a BMW proceda um recal paliativo, um recal temporário, um recal preparatório, evitando que a saúde, a segurança ou a vida dos consumidores sejam expostas aos riscos que eu já falei e descrevi anteriormente. Que recal paliativo é esse? Observe na sua tela. O recal paliativo consiste na substituição periódica da coifa a cada 6 meses, porque já se percebeu de que ela não tem tanta qualidade, o sistema não tem tanta qualidade de vedação. Então substitui ela por uma nova a cada 6 meses ou a cada 5.000 quilômetros. Limpeza interna do sistema de cardan. Então abre-se o cardan, abre-se o sistema, verifica-se como é que estão as cruzetas, como é que estão os acoplamentos, lubrifica tudo. Lubrificação de cruzetas e acoplamentos e aplicação de anticorrosivo no eixo de todos os veículos fabricados a partir do ano 2013. Isso não resolve o problema. Isso pelo menos aguarda que a BMW desenvolva uma solução definitiva para o vazamento de água para dentro do sistema. Esse recal paliativo
tudo às expensas do fabricante junto à rede autorizada. Mas aí surge a pergunta, e os produtos fora da garantia? O que acontece com eles? A garantia passou, você comprou seu veículo em 2013, está em 2015, 2016, passou a garantia. Para esse problema, o direito tem o Instituto dos Vícios Redibitórios. Não dá para explicar o conceito, a natureza, o histórico, os elementos de vício redibitório agora. Mas deixe anotado aí o artigo 441 do Código Civil. Diz o seguinte: vícios redibitórios. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhes diminuam o valor. Então a coisa, analisa, sua motocicleta, em virtude de contrato comutativo, compra e venda, pode ser rejeitada, então você não aceita, em razão de vícios ocultos, que você não viu. Você, quando chega para comprar uma motocicleta, você pede para abrir o sistema Cardan, para ver se tem algum defeito congênito lá. Já? Claro que não. O vício está dentro, está interno, você não viu ele. Ao perceber esse vício oculto, você tem o direito de rejeitar aquele produto. Vícios ocultos, vícios redibitórios. Vamos analisar mais um pouco os vícios redibitórios. Artigo 443 fala o seguinte: se o alienante conhecia o vício ou o defeito da coisa, então se a BMW sabia que estava vendendo produtos com problema, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Então vai restituir o valor da motocicleta ao consumidor e pagar a eventual indenização por isso. Se não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. A pergunta é, ela sabia ou não sabia que o sistema Cardan estava apresentando um problema, já que as pessoas vêm reclamando desde 2013. Mais uma informação que eu quero que você fique sobre se sua motocicleta estiver fora da garantia. É a chamada teoria da actio innata. E o seguinte, consagra-se a teoria da actio innata, que reza que a contagem de prazo da prescrição somente é possível a partir do conhecimento da violação. Então, prescrição é o prazo que você tem para reclamar de algum vício no produto. Esse prazo existe, está lá no Código de Defesa do Consumidor. Você não pode reclamar, você não pode ter o direito de reclamar pelo produto eternamente. Então tem um prazo, mas esse prazo só começa quando você descobre o vício. Então você comprou sua motocicleta, passou o primeiro ano, ela já estava com problema de vazamento no sistema interno de ar. Ela já estava com vazamento de água dentro do Cardan, mas você não viu. Passou um ano, o sistema não apareceu. Segundo ano, o sistema não apareceu. Acaba a garantia. 2 anos e 1 mês depois, o problema aparece. A partir dali, começa a contar o seu prazo para ingressar com ação judicial. Essa teoria, a teoria da actio innata, está no artigo 442, parágrafo 1º do Código Civil. Diz o seguinte: quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. Mais um slide. A teoria da actio innata também está no Código de Defesa do Consumidor, artigo 26, parágrafo 3º. Fala o seguinte: tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, se você, proprietário de GS 1200, se sentir lesado, procure seu advogado, artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.906/94. Você também, se conhecer algum promotor, procure o promotor, mostre esse vídeo para ele, porque trata-se de lesão a uma coletividade de consumidores. Aí embaixo aí, artigo 1º, inciso 2, combinado com o artigo 5º, inciso 1 da Lei 7.347/85, o promotor vai entender. Procure, se você conhecer um defensor, tiver uma defensoria perto da sua casa, também a defensoria pública, mostre para ele também o artigo 1º, mostre esse vídeo, inciso 2, combinado com o artigo 5º, inciso 2, da Lei 7.347/95. Por quê? Porque uma coletividade de consumidores está sendo afetada e colocada em risco a sua vida, saúde ou segurança. Se você quiser também, pode pessoalmente comparecer a algum órgão do Juizado Especial de Defesa do Consumidor, artigo 9º da Lei 9.099,
anote as informações importantes, os artigos importantes sobre esse vídeo e apresente lá, porque lá, inclusive, você não precisa de advogado para ingressar com a ação. Aí no final está meu e-mail. Um grande abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo.